Neemias capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 todinho. Quem aqui já leu o livro de Neemias? Poxa, eu fiquei feliz agora. Muita gente. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que os destes por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés: se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste em teu grande poder e com a tua força, a tua forte mão, é o teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam e a ti honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Feche seus olhos. Jesus, obrigado pela tua palavra que chegou até nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom conosco. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando. Eu te agradeço, ó Deus, por cada homem e mulher que doou a sua vida para que essa palavra tenha chegado até aqui. Ó Deus, por cada homem e mulher que se doou e pregar esse evangelho para as nossas vidas, e hoje nós te conhecemos. Nós estamos aqui por causa disso, ó Deus, por causa dessa mensagem, e que essa mensagem nos transforme, e que nós podemos ser caminho para que outros conheçam o Senhor também. É isso, Deus, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A pior coisa que acontece na vida da gente é má notícia. É você estar num ambiente e chegar uma notícia ruim. Chegar algo que tira você da rota, do seu estado emocional, que mexe com a sua cabeça. É você. E a pior coisa é quando essa notícia ruim vem e você não pode fazer nada. Você é incapaz por causa de distância, por causa de situação difícil, porque às vezes está muito além do seu poder, da sua capacidade mental, física, ou até às vezes financeira. É muito ruim. Eu lembro quando o meu primeiro sobrinho nasceu, e ele nasceu com uma síndrome muito rara. E aí meu irmão ligou para mim chorando. E quem é homem nordestino sabe. Um homem que liga para o outro chorando é porque a situação está muito grave.
Eu e meu irmão, a gente se ama, um tá aqui pro outro, mas a gente é homem, bruto, calado, cada um na sua. E aí eu recebo a ligação do meu irmão chorando. Obrigado, Jéssica. E ele tá chorando, desamparado, no hospital, sem saber o que fazer, com o filho internado. E aquilo me pegou, foi um murro no meu estômago. Eu estava prestes para me mudar, pintando a casa. E aí eu comecei a chorar, eu e Deus. E aí eu comecei a chorar e falei com Laís, Laís, eu vou em Recife. E aí eu fui para Recife. Peguei, paguei a passagem, foi eu e Ben, porque Laís, para não ficar com os dois, foi eu e Ben. Deixei Ben na casa dos meus sogros. Fui para casa da minha mãe. E eu ouvi a pior coisa que eu podia ouvir do meu irmão. Cheguei cansada e cochilei no sofá de manhã. E meio sonolento, eu ouvi meu irmão dizendo assim: eu nunca mais quero ser pai. E aquilo, eu sonolento, isso dói até hoje em mim. Não, sabe por que dói? Porque é o meu irmão mais novo. É aquele que eu dava nele, mas ninguém dava nele. Então, quando eu vi meu irmão aquilo, e aquilo doeu, porque eu não podia fazer nada por ele. Aquilo foi muito doloroso, porque foi horrível para mim. As palavras que eu fosse falar não resolveria o problema dele. O dinheiro que eu tivesse não poderia resolver o problema do meu irmão. E aí eu me acordei e ele estava em casa, deitado no chão. E aí estava perto do horário dele voltar para o hospital para ver o filho dele. E aí eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Eu me abracei com ele no sofá e chorei. Chorou eu e ele. E aí eu orei. Eu orei. Porque era a única coisa que eu podia fazer. É orar. E eu fui lá orar. E orei por ele. E a gente saiu para o hospital. Ele conseguiu falar com o vigilante. Eu entrei, vi meu sobrinho. E orei por ele lá. Eu liguei para Lucas chorando. E aí eu orei pelo meu sobrinho e eu não podia ficar mais tempo porque tinha outras coisas aqui e tudo mais. E aí eu voltei para casa. E depois de uma semana e meia, meu irmão liga para mim chorando, dizendo que o filho dele morreu. Mas a minha oração e assim, a minha ida lá foi maravilhosa. Porque meu irmão depois disse para minha mãe, fez: eu estou melhor agora, depois que a gente orou. E aí meu irmão liga para mim dizendo assim: Juan, Deus levou Pedro. E eu fiquei meio sem noção, que eu estava fazendo outra coisa. Eu estava no caminho, indo para Santana buscar um amigo da gente, num carro. E aí eu fiquei meio sem noção, aí meu irmão fez. No meio da ligação ele orou e ele fez assim: obrigado, Jesus, por esses 12 dias de ser pai de Pedro. Notícias ruins batem na porta da gente e às vezes a gente fica meio sem saber o que fazer. Sem saber para onde ir. Parece que o chão toma. Essa foi doloroso e eu vou falar isso de novo. Laís ficou arretada já comigo com isso. Mas foi muito doloroso isso no meu coração porque eu estava longe. Isso dói muito em mim. Foi doloroso também quando Laís teve Covid e quase que ela morre. E o que é que a gente faz nesses momentos? Feito Neemias recebeu uma notícia aqui horrível. A angústia bateu na porta de Neemias no momento que ele nem esperava.
Ele estava recebendo visita e ele perguntou, e aí, como é que tá a galera lá? E a notícia veio dolorosa, dizendo assim, tá ruim. Todo mundo está sofrendo. E aí a notícia não é só de sofrimento de ser humano, mas é de sofrimento da cidade. Ele está dizendo, a cidade está devastada, destruída, os muros quebrados, os portões queimados. O que a notícia de Neemias era assim, o povo está inseguro, sem segurança. O povo está triste, não tem alegria. O povo está sendo humilhado. E aí o que Neemias vai fazer? Vai chorar. Ele chora. No versículo 4 ele diz assim, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. E aí ele chorou. A notícia tirou as forças de Neemias e ele chora. Isso acontece com todo mundo. Eu amo a palavra e a Bíblia porque a Bíblia não tira a humanidade dos homens. Neemias, um grande homem de Deus, ele recebe a notícia e ele sente e chora. Às vezes a gente tem na cabeça da gente que a gente tem que mostrar uma força e que não existe. A gente tem que andar algumas coisas que não tem. E eu quero falar hoje para você chore. Tá doendo, chore. Tá sofrendo, chore. Não deixe, porque você tem que demonstrar algo para alguém. Não, chore. A notícia ruim bateu, chore. Eu sempre digo isso para todo mundo. Chore no momento que tem que chorar. Esse foi o momento de Neemias para chorar. Foi sentir a dor. Ele não colocou para fora, ele não deixou, ele não guardou, ele chorou, ele sentou e chorou, ele foi humano. Ele não negou o que estava doendo. Mas a segunda ação de Neemias também é um convite que nós temos que fazer. Neemias vai dizer assim: durante alguns dias, eu lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Ele disse, eu não parei só no sofrimento, porque aí é o que vem a maior destruição do ser humano. É quando eu paro dentro do sofrimento. É quando eu me coloco nesse lugar de só ser a vítima da situação. E eu só choro. Por isso que existe um momento de chorar. Ele chorou. Doeu. E nunca esconda a sua dor mediante a qualquer outra coisa. Está doendo. Grite, chore, esperneie. Mas não deixe de orar. Não deixe de se apresentar diante do Senhor. Não deixe de conversar com Deus. Porque muitas das vezes o nosso problema não é a dor. Muitas das vezes o problema não é o sofrimento. Mas muitas vezes o problema é que eu alimento esse sofrimento sem estar na presença de Deus. E aí eu choro, e eu quero que todo mundo saiba que está chorando. Por quê? E me entenda, pelo sentimento de pena. Isso daí é medíocre. Eu quero que todo mundo saiba que está doendo, porque eu estou mendigando o sentimento de outra pessoa. Porque eu quero que as pessoas sintam pena de mim e passem a mão na minha cabeça e tadinho. Não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. E não é isso que Neemias com a sua vida está ensinando. Neemias está dizendo assim, chorei, doeu, o chão saiu dos meus pés, faltou o sólido, eu caí, mas eu fui orar. E eu gosto da declaração que ele fala aqui, eu fui orar, eu jejuei, eu orei, eu lamentei ao Deus dos céus. Ele não vai dizendo assim, eu fui lá e eu
procurei em outras coisas, eu me desesperei em determinadas situações, e a gente tem que entender que Neemias aqui é um escravo em outro reino, que adorava outros deuses. Ele servia esse rei. Só que no momento de aflição, ele traçou um caminho. Ele chorou, ele lamentou, mas ele orou ao rei, ao Deus dos céus. Ele sabia a quem recorrer. Ele sabia aonde ir. E aqui vem outro ponto, que muitas das vezes nós erramos. Às vezes na hora do desespero, na hora da dor, a gente só tem um caminho, mas a gente procura outros. A gente tenta ir para outros caminhos, para outras situações, para outras variantes que possam tentar resolver. E aí Deus é a última coisa que nós procuramos. Deus é a última coisa que nós vamos orar, é a última coisa. Nós falamos, ligando, anunciamos, e aí a última coisa é orar, jejuar. Só que Neemias está nos mostrando que o caminho é diferente. É no meu momento de dor e sofrimento que eu me ajoelho e oro ao Senhor. Eu busco de Deus a resposta. E me entenda, a oração de Neemias é maravilhosa. Porque ele mesmo dolorido, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, ele não chega assim diante do Senhor. Ele não chega justificando a Deus, ele não chega contando uma historinha para ver se convence o coração de Deus. Ele não chega diante de Deus, tentando tratar como fosse um Deus emocional, que se eu contasse e sofresse diante dele, ele teria pena de mim. Não, a oração de Neemias é colocando Deus no lugar dele. Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, ele fala, eu sei com quem eu estou falando. E eu sei quem é que pode resolver. Um dos erros que nós cometemos é que às vezes a gente vai procurar Deus dentro desse emocional, achando que as palavras de sofrimento, achando que se a gente pode fazer o jogo que a gente faz com os nossos irmãos e amigos, a gente pode falar com Deus e dizer assim, Deus, o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo. Olha o quanto eu estou ralando aqui. Olha o quanto eu estou sofrendo. Aí Neemias ensina completamente diferente. Neemias diz assim, o Senhor é Deus e temível. O Senhor é grandioso. O meu sofrimento e a minha dor não é maior do que esse Deus. O meu sofrimento e a minha dor não é maior. Mas eu estou conversando com aquele que pode resolver. E aí eu amo essa oração, porque Neemias ele vai depois dizer assim, confesso que temos pecado. Olha o que Neemias faz. Contrário, ele reconhece quem é Deus, ele coloca Deus no lugar dele e depois ele se coloca no seu lugar, dizendo assim, confesso que eu sou pecador. Confesso que eu errei. Ele fala, e não só eu, toda a minha família. Ele se coloca no lugar, ele não vem com palavras tentando persuadir Deus. Ele se coloca no lugar de fato, eu sou essa pessoa pecadora, que não estou fazendo aquilo que é correto diante do Senhor, que não estou andando de acordo com o que o Senhor tem que fazer. E Neemias nos ensina de novo outro ponto. Que o quê? Que dentro da oração e dentro desse momento, não adianta querer fingir. Você está conversando com Deus. E me entenda, se em alguma oração você está tentando fingir quem você não é, é porque você não sabe com quem você está conversando.
Se você tenta fazer essa vista de bom moço, boa moça para Deus, é porque você não sabe com quem você está conversando. Não adianta Neemias fazer e falar qualquer outra coisa, a não ser se arrepender diante desse Deus e confessar os seus pecados. Por quê? Porque esse Deus já sabia quem Neemias era. Então não ia adiantar de nada ele dizer, Deus, eu vou no culto, eu levanto a mão, eu oro, eu leio um versículo ou outro ali. Neemias chegou e disse assim, me humilhando diante do Senhor. Eu me humilho diante do Senhor e eu falo, eu sou esse pecador que precisa. Eu sou esse pecador que necessita do Senhor. E eu sei. E o que eu vou pedir mais na frente, eu sei que eu não sou merecedor disso. Porque eu sou... Aí, aprenda isso. Olha o que Neemias faz. Por favor, lembre-te. Ele fala, eu sou o pecador. Eu sou essa pessoa que não está andando nos caminhos. Aí ele fala, mas não é sobre mim. Não é sobre as minhas atitudes. Não é sobre as minhas condutas. Ele faz, é sobre a sua palavra. É sobre o que o Senhor já falou. Por favor, lembre-te. Aí Neemias nos ensina mais outro ponto, que é, se você não está lendo a Bíblia, irmão, se você não conhece a palavra de Deus, fica difícil orar. Fica difícil orar. Porque Neemias ele vai trazer à memória do Senhor a palavra que ele deu a Moisés. Lembre da sua palavra. O Senhor falou que se a gente andar desobedecendo, o Senhor vai colocar, mas se a gente voltar arrependido, mesmo se a gente estiver longe, o Senhor vai trazer de volta. Não é sobre a minha conduta, Senhor, não é sobre o meu pecado, não é sobre eu estou andando certo ou errado, é sobre a sua palavra. E aqui estou eu, arrependido, pedindo perdão e apresentando o seu povo. Está aqui, apresentando o seu povo, no meio de todo esse sofrimento e dor. Eu sei quem eu sou, eu sei quem o Senhor é e eu conheço a sua palavra. Sabe qual é um dos maiores problemas que a gente pode ter em momentos de lágrimas, de sofrimento e dor? É não ter a base na palavra de Deus. É eu não conhecer o que vai me dar norte. O salmista vai dizer que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se eu não conheço essa palavra, eu sou consumido. Eu caio dentro de algo e dentro de um buraco que vai me destruir, porque ela vai ser chão para mim, ela vai me iluminar, ela vai me conduzir e ela vai fazer eu orar desse jeito, entendendo que não é sobre eu ser uma boa pessoa, não, é sobre Deus e a sua palavra. Ele não é fiel a mim, ele é fiel à sua palavra. E como ele já falou, a sua palavra não volta vazia. Então, nesse momento de dor e sofrimento, aonde eu vou me agarrar? Na palavra. Nesse momento de eu não sei o que fazer, não tem como eu estou num beco sem saída, eu vou me agarrar na palavra. E antes de querer construir qualquer ideia mirabolante, eu vou para a palavra do Senhor. Eu me prostro diante desse Deus. Se a gente for ver, Neemias passou dias orando, jejuando. Não foi algo, foi dias. Aqui ele escreve uma oração. Eu acho aqui resume todas as orações desses dias. Mas foi dias ele orando, entrando diante da presença do Senhor.
buscando esse Deus, se prostrando diante dele. E aí o final da oração é a melhor coisa, porque ele fala assim no final, versículo 11, e no finalzinho ele diz assim, ó: peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. No final do capítulo ele vai dizer assim: nesse tempo eu era copeiro. O rei, Neemias tinha acesso ao rei. No capítulo 2 você vai ver que o rei gostava muito de Neemias. E que reparava ele, porque vai dizer assim: Neemias, tu tá triste hoje, o que foi que aconteceu? Então Neemias ele tinha acesso aí para o rei, mas primeiro ele vai orar. Neemias ele tinha acesso para pedir ao rei, mas primeiro ele vai se prostrar àquele que é dono do universo, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Neemias ele vai buscar o Senhor, e aí, mediante a isso, depois que ele se prostrar, depois que ele colocar Deus no seu lugar, depois que ele se colocar no lugar dele, depois dele lembrar o Senhor as suas palavras, aí ele faz um pedido. Fala que o Senhor me conceda essa bênção, que eu ganhe êxito diante do rei. Aí ele faz o pedido. Mas ele se humilha diante de Deus. Porque o problema todo, irmão, é porque às vezes a gente se humilha no lugar errado. Às vezes a gente não quer pedir oração ao irmão. Às vezes a gente não quer só confessar, abrir o coração. Às vezes a gente não quer chorar na frente do outro irmão. Mas aí a gente se humilha em outros lugares. A gente se humilha e confessa e abre o coração para outras pessoas. Às vezes diante de Deus não é aquilo que a gente não faz, a gente não se quebranta, a gente não chora. Mas aí a gente chora em outros lugares, com outras pessoas, se humilhando diante de outras pessoas. Porque está doendo, e eu sei. Como eu falei, dói. Eu sei o que é sentir dor. Eu sei o que é sentir dor e estar longe. Eu perdi minha avó e eu não pude ir para o enterro dela. E eu vou na casa da minha avó e às vezes na minha cabeça ainda está a figura dela lá. Aí quando eu chego lá eu lembro que ela não está mais. Eu sei o que é sentir dor. Então não é um robô que está falando para você, não é uma história de alguém que... Não, é Neemias que sofreu, que doeu, que recebeu uma notícia muito ruim, mas ele sabia para onde ele ir. Ele sabia quem buscar. Ele sabia quem se humilhar. E aí se você for ler o segundo capítulo de Neemias, você vai ver que primeiro ele se humilhou diante dos reis, e aí ele consegue, diante do rei, a bênção que ele pediu. Mas não foi ao contrário. Ele não foi diante do rei, pediu e depois Deus abençoe. Não. Ele se humilhou diante de Deus. Ele se colocou diante de Deus. Tem um hino muito antigo que fala assim: se chorar, chora nos pés do Senhor. Se está doendo, vai para quem pode resolver de fato. E talvez Neemias, e se a gente for ler o capítulo 2, ele não sabia nem o que pedir ao rei, porque o rei faz: sim, e aí, você quer o quê? Aí ele vai orar de novo. Ele vai perguntar: e aí, Deus, eu consegui. O que é que eu faço agora? Às vezes a solução do seu problema, da sua dificuldade, das suas lágrimas, é só você orar mais. É só você chorar no lugar certo. É só você saber clamar de fato a quem
pode resolver. O que eu não posso, o que eu não devo, e o caminho que eu não devo traçar, é ir para longe de Deus. É a dor ser tão terrível e eu correr para longe do Senhor. É o sofrimento ser tão grande e eu achar que esse Deus não pode resolver o meu problema. O convite do Senhor hoje é: chore. Chore. Mas chore na minha presença, diante de mim, me buscando, me querendo. Sofra, tenha dor, mas não deixe de me buscar. Não deixe de se humilhar diante de mim. Não deixe de se prostrar. Eu tenho, Ele tem a solução. Ele tem os desígnios e os caminhos que nós podemos traçar. Mas só Ele tem. Não tem sofrimento maior do que o nosso Deus. Não tem dor maior do que o nosso Deus. Para você chorar, chora diante de Deus. Pastor, eu não sei o que fazer. Faz como eu fiz com meu irmão. Chora e ora. E deixa que Ele toma conta das outras coisas.